de destacar os aspectos de mercado implicados nesse marco civil, e então é disso que eu vou tratar. Como todos sabem, né, a internet é utilizada para inúmeras finalidades e, mais recentemente, se tornou também espaço de organização e mobilização, como ocorreu em junho do ano passado. Bom, esse marco civil da internet no Brasil, como também vocês sabem, né, foi alvo de muitas discussões e debates em meio a uma crise entre o governo e sua base aliada. Esse é o contexto em que esse marco da internet se desenvolveu. E, em razão desse embate entre o governo e a sua base aliada, o próprio marco civil se tornou moeda de troca e instrumento de pressão até o advento da lei. Então, o contexto é esse. Ele foi objeto de muitos debates, inclusive fora do próprio Congresso, né? Muitos meios foram criados para essa discussão, mas o contexto político desse marco civil foi essa crise entre o governo e sua base aliada. A lei estabelece os princípios, garantias e direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Portanto, para o uso da internet no Brasil, é disso que trata a lei, né? E ela trata de questões como livre direito de comunicação, liberdade de expressão, privacidade e segurança na rede. Você vai me ajudar? Bom, ela estabelece, portanto, normas para os usuários da internet no Brasil, né? Este é a finalidade da lei, o uso da internet, e determina diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação a esse uso, né? Portanto, não se trata de uma lei que disponha sobre a internet enquanto sistema global de redes de computadores interligadas, que utilizam o conjunto de protocolos padrão da internet para servir a vários bilhões de usuários no mundo inteiro. Então, é apenas uma lei brasileira para o uso da internet no Brasil, que fique bem claro isso, né? A tramitação do projeto de lei. O que os senhores vão perceber, não sei se já estão percebendo, eu não estou fazendo uma análise dogmática da lei, eu estou fazendo uma análise política de como essa lei veio até nós, como ela se tornou lei, e quais as implicações desse embate de forças para a construção dessa lei. É disso que eu estou falando. Esse projeto de lei, né, foi defendido por muitas entidades sindicais e populares, como todos os senhores também devem saber, e por diferentes partidos políticos de diferentes orientações, partidos de direita, de esquerda, de centro. Vários desses partidos se engajaram na defesa do estabelecimento desse marco civil, né? E ela foi apresentada, esse projeto de lei foi apresentado como grande garantidor da liberdade na rede. Esta era a ideia da promoção dessa legislação, né? Além disso, ao mesmo tempo que isso, esse projeto sofreu oposição, sobretudo das empresas de telecomunicações e de seus representantes no Congresso. Portanto, é disso que eu estou falando, né, dessa oposição que as telecomunicações fizeram ao advento dessa lei. Desde o início, essas grandes empresas de telecomunicações, essas empresas tiveram forte presença no Congresso, sobretudo representadas pelo sindicato dessas empresas, que é dirigido pelo senhor Eduardo Levi. Essas empresas de telecomunicações e o seu sindicato, que é o Sinditele Brasil, né, foram contra a elaboração da lei, ainda mais se essa lei estabelecesse, como estabeleceu, a neutralidade da rede como princípio. Então, a despeito dessa oposição do poder econômico das telecomunicações, a despeito disso, o princípio da neutralidade acabou por ser estabelecido e é o que está previsto no inciso 4º do artigo 3º e no artigo 9º.
A neutralidade, eu creio que o meu sucessor aqui, palestrante, vai falar exatamente desse tema, eu só vou abordar para contextualizar do que eu quero tratar, né? Mas a neutralidade visa garantir a igualdade de acesso aos conteúdos da internet para todos os usuários, impede as empresas de telecomunicações de oferecer pacotes diferentes conforme o valor pago, e essas empresas, na verdade, queriam o oposto disso, o oposto do que foi garantido. O que elas queriam? Elas queriam poder cobrar por serviço, ou seja, cobrar apenas por vídeo, por texto, enfim, fatiar os serviços oferecidos e cobrar por serviço, e queriam também poder cobrar por diferentes velocidades, a depender do tipo de conteúdo acessado, estabelecendo preços diferentes. E o argumento que elas utilizaram durante essa tramitação para defender essa posição, né, que ao possibilitar a escolha do pacote, o serviço seria prestado de forma mais barata e mais efetiva. Esse era o argumento deles, né? Consciente dessa oposição de interesses, de um lado a sociedade civil, os grupos organizados, os que queriam de fato defender a liberdade de expressão na rede, a privacidade, todos esses belos direitos dos quais nós falamos, né? Consciente de que havia essa oposição entre as teles e os grupos sociais, o relator do projeto, o deputado Molon, tentou construir um projeto com o apoio dos mais diversos partidos, mesmo tendo que fazer algumas modificações no projeto original. Por exemplo, para agradar o DEM e o PSDB, e também a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que continuavam a defender a questão criminal na lei, né, foi inserido o artigo 15, que obriga os provedores de aplicações da internet a guardar por 6 meses todos os registros de acesso e aplicações em sigilo, em ambiente controlado e de segurança, registrando que cada endereço IP, identificação de cada computador em uma rede, acessou na internet. Esse artigo 15, portanto, foi para agradar esses dois partidos de viés mais à direita e os interesses da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que querem espionar as pessoas, e os grupos sociais, sobretudo, né? Essa opção do artigo 15, né, desagradou outros interlocutores. Se o DEM ficou satisfeito, a Polícia Federal ficou satisfeita e o Ministério Público Federal ficou satisfeito, o IDEC, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, criticou a guarda das informações. Afirmou que a guarda obrigatória dos registros do que o usuário acessou na internet, mesmo sem qualquer conduta suspeita, afronta a privacidade. Mandou guardar, independentemente do que você tenha feito na internet, a lei hoje manda que guarde, né? Argumentou ainda o IDEC que essa atitude, esse princípio jurídico, esse artigo de lei, reforça a postura de vigilância em massa que o Estado brasileiro deveria combater e não reproduzir. Ele está reproduzindo essa conduta de vigilância em massa. Outros especialistas afirmaram que tal medida vai inibir a existência de sites que permitem o vazamento de informações relevantes ao público, como faz a organização Wikileaks. Nesse contexto dessa tramitação do projeto de lei, vem um novo dado que foi chamado de efeito Snowden, que vai mudar o rumo da tramitação desse marco civil. Como todos devem lembrar também, em junho de 2013, esse ex-agente dessa Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, Edward Snowden, revelou documentos demonstrando a dimensão do monitoramento cibernético ilegal americano contra cidadãos e governos, entre eles do Brasil. Essa empresa americana, essa agência americana, monitorou os e-mails de empresas brasileiras e de outros países, além da correspondência de chefes de Estado, entre eles a Dilma Rousseff,
que reagiu duramente a esta invasão e acabou cancelando a visita oficial que faria aos Estados Unidos. E quando ela fez a abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, que a abertura é feita sempre pelo presidente do Brasil, né? Ela duramente criticou essa espionagem americana e defendeu uma regulamentação internacional para que isso não voltasse a acontecer, né? Tendo em vista esse efeito Snowden, então, né, o Marco Civil ganhou uma relevância que ele não tinha até então, ficou mais evidente a sua importância, e o governo brasileiro, em função de estar com essa legislação em andamento, passou a aspirar projeção internacional, liderando essa pretendida regulamentação sobre o assunto no mundo, né? E ainda ganhou um outro trunfo, o governo brasileiro, por ser escolhido como sede da reunião multissetorial global sobre o futuro da governança na internet, que foi marcada para os dias 23 e 24 de abril em São Paulo, dia 23, data que assina-se a lei para o Brasil oferecer esse modelo, esse exemplo do Marco Civil brasileiro, né? Então, a questão passou a ser o que mostrar nesse encontro internacional, que teve a participação de ministros de diversos países e acadêmicos, representantes da sociedade civil, com o intuito de começar a construir essa regulamentação internacional. Então, a partir de outubro de 2013, data das denúncias do Snowden, né, o Marco Civil começa a tramitar em regime de urgência a pedido da própria presidente Dilma. Um dos seus pedidos, que ela faz a Molon, né, foi de que fosse inserido no projeto artigo que obrigasse os grandes provedores de conteúdo a construir data centers, central de dados, no Brasil, como forma de garantir a privacidade das informações que transitam por aqui. Ela teve essa pretensão, né? Essa medida, evidentemente, por si só, é polêmica e desagradou os provedores como o Google e o Facebook, e foi mesmo criticada até por especialistas da área. Dificilmente essa medida seria aprovada e se tornou consenso na Câmara de ser deixada para mais adiante em texto separado desse Marco Civil que foi aprovado. Estamos aqui falando do poder das telecomunicações sobre o Marco Civil. É esse o objeto da nossa conferência. E o que causou os atritos foi o fato da presidente Dilma ter encampado a neutralidade da rede como princípio a ser defendido pelo governo. Isso a Dilma não abriu mão. Eu quero a neutralidade da rede, coisa que as telecomunicações não queriam de forma alguma, né? E, diante disso, essas empresas começaram a agir de todas as formas que puderam, né? Promoveram reuniões e também conversas reservadas com os deputados, os representantes dessas empresas, a fim de convencê-los a não aprovar o projeto. Esta era a intenção das redes, das telecomunicações. Nessa discussão toda, ou nesse contexto todo, a figura central advogando os interesses das telecomunicações foi o líder do PMDB na Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que é uma pessoa com relação histórica no setor de telecomunicações. Ele foi o presidente da Telerge, quando era estatal do Rio de Janeiro, integrante do sistema Telebrás, e que foi privatizada no final dos anos 90. O processo licitatório da privatização da Telerge foi maculado de suspeição, amplamente denunciado, de esquema para direcionar o resultado da privatização a consórcio liderado pelo Banco Opportunity de Daniel Dantas. A Telerge acabou sendo adquirida pela Telemar e depois virou a Oi, né? Então, o Eduardo Cunha, que era da Telerge, é da Oi e é o representante da Oi dentro do Congresso. É o lobby das telecomunicações.
E essa empresa tem uma presença forte dentro do Congresso Nacional e foi quem, vamos dizer, fez com que a lei que nós tenhamos seja essa que está aí, né? Durante essa tramitação do Marco Civil, os gerentes da Oi trabalharam com o Sindicato das Telecomunicações na tentativa, como eu já disse antes, para derrubar o Marco Civil, que não fosse aprovada essa lei. E nos bastidores do Congresso se comentava largamente, né, que a Oi agia contra o Marco Civil e que, se houvesse uma votação favorável ao Marco Civil, como ele estava proposto, isso colocaria em risco as doações de campanha para 2014. Então a Oi fala assim, vocês vão aprovar isso aí? Nós não vamos mais dar o dinheirinho que a gente dava para vocês serem eleitos, né? E quem está por trás disso é o PT e a própria presidente Dilma Rousseff, né? As teles, como vocês sabem também, não podem fazer doação direta porque elas são concessionárias de serviços públicos. Mas as empresas ligadas a elas são, sim, grandes doadoras. E o melhor exemplo é a Oi, né? Melhor exemplo disso. E a Oi tem entre os seus acionistas fundos estatais e a Andrade Gutierrez, representada pela AG Telecom, uma das empreiteiras que mais faz doação de campanha. Só para ter um exemplo, a AG Telecom doou para as campanhas do PMDB, exatamente do Eduardo Cunha, só falando dele, hein? 20,600 milhões de reais e 14,800 milhões em 2010 e 2012, respectivamente, segundo os dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Diante de tal movimentação, de todo esse contexto, as telecomunicações emperrando a tramitação do modo que estava proposto, se opondo à neutralidade, a presidente da República vai acionar os ministros da Justiça e das Relações Institucionais para negociar diretamente com as teles e tentar chegar a um acordo. Essa lei é resultado desse acordo, né? De modo que, ao final das contas, as teles abriram mão da neutralidade, como queria a Dilma, né, sob a condição de poderem continuar oferecendo planos com velocidades diferentes, sem diferenciar o conteúdo, mas garantindo a manutenção do que já existe. Portanto, nem tudo são flores no Marco Civil, né, que abre margem para uma neutralidade mitigada. Se, de um lado, o artigo 9º, fala na neutralidade da rede, o parágrafo 1º do artigo já vai mitigar essa neutralidade, dizendo que fica, quando sujeita à discriminação ou à degradação do tráfego ao Poder Executivo por meio de decreto presidencial. Quem vai estabelecer isso é o próprio presidente da República por meio de decreto presidencial. Então é uma mentira a neutralidade, porque a se tomar as ligações do governo Dilma com as telecomunicações, não é difícil prever quem irá se beneficiar com as regras que serão estabelecidas pelo Executivo. Assim, nem esse mínimo direito a atual lei garante. A principal questão colocada pelo Marco Civil, do meu ponto de vista, né, é que esse Marco Civil, por muitos chamados de Constituição da Internet, ele é realmente capaz de garantir o amplo acesso dos usuários à sua liberdade e à privacidade, né? O que a gente pode concluir é que os avanços são contraditórios, né? Houve garantia do livre acesso a todos, houve o reconhecimento do direito irrestrito à comunicação e à liberdade de expressão, resguardando o sigilo e o direito à privacidade. Podemos dizer que esses são os pontos que a gente pode identificar como positivos. Porém, não podemos nunca esquecer, né, que a internet é dominada pelas grandes empresas de telecomunicações que cobram preços elevados e entregam no Brasil serviço de péssima qualidade.
o Marco Civil garante alguns direitos que contrariam em parte só, apenas em parte, os interesses dessas empresas. Como nós vimos aqui, a questão deste parágrafo 1º, que é por decreto presidencial que isso vai ser resolvido, né? O destaque principal para esse direito parcialmente garantido é o princípio da neutralidade, né? E que foi uma das principais razões para o lobby das empresas de telecomunicações agir contra o projeto como estava no original. Outro ponto controverso da lei é o que está previsto na seção 3ª, chamado de princípio da inimputabilidade da rede, que está compreendido entre os artigos 18 a 21. Estabelece que a responsabilidade por conteúdo postado em algum aplicativo não é da empresa responsável pela conexão ou pelo acesso ao aplicativo, mas apenas de quem o postou. Aliás, até possivelmente contrariando o próprio Código do Consumidor, né? Isenta, né? E torna-os inimputáveis diante dos conteúdos que estejam postados, só direcionando a quem for o autor daquele conteúdo. Essa medida está sendo alardeada como garantidora da liberdade de expressão, né, na rede, mas por que isso está sendo alardeado assim? Só como um parênteses dessa explanação, né, para se precaverem de problemas judiciais antes da lei, né, os provedores de conexão podiam retirar conteúdo postado por usuário sem maiores explicações, ou com uma simples notificação. Essa inimputabilidade, agora, chamada de inimputabilidade do provedor de conexão, prevista no artigo 18, dá uma certa segurança jurídica exatamente para esses provedores que estão inimputáveis diante dos conteúdos que forem postados, né? E pelo artigo 19, o provedor de aplicações só poderá ser responsabilizado por danos de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado pelo juiz, né, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, proteção, outra vez, dos provedores, né? De modo que longe está o Marco Civil de promover a real liberdade de expressão na internet. Por quê? O YouTube, Facebook e outros aplicativos são grandes multinacionais. Não são empresas públicas, não são meras estradas neutras onde circulam conteúdos e informações. São elas que determinam, como o senhor acabou de falar na pergunta que fez a professora, né? São elas que determinam as regras de utilização dos serviços nos termos de uso, que o usuário aceita automaticamente ao acessar determinado aplicativo. O mesmo se diga para as interpretações que são feitas desses termos de uso, que são sempre dúbios e que são feitos por eles, né? De modo que o espaço de negociação ou de liberdade do usuário é praticamente nenhum. De modo que nada impede que o Facebook, por exemplo, continue impondo censura arbitrária a qualquer tipo de conteúdo, sobretudo de caráter político. Isso decorre, isso que eu acabei de falar, do que prevê o inciso 7º do artigo 7º, que permite fornecimento a terceiros de seus registros de conexão e de acesso a aplicações de internet mediante consentimento. É o tal do consentimento que a gente tem que aceitar a goela abaixo, né, quando vai acessar algum desses aplicativos. Ou nas hipóteses previstas em lei, de modo que os gostos pessoais, os hábitos, enfim, a privacidade pode sim ser comercializada sem que o usuário saiba ou tenha qualquer controle sobre isso. Outros pontos problemáticos, os artigos 13 e 15,
né, eles obrigam, o 13 e o 15, obrigam os provedores de conexão e de aplicação a manterem registros de conexão e de acesso dos usuários guardados por 1 ano no primeiro caso e por 6 meses no segundo, que poderão ser disponibilizados à autoridade policial ou administrativa. Pura e simplesmente, não precisa de ordem judicial. Basta a polícia ou a administração querer saber o que você fez lá, que vai lá e pede, né? É uma verdadeira invasão do Estado à privacidade, ao contrário do que as pessoas falaram desse Marco Civil, né? O artigo 15, que se refere aos provedores de aplicação, né, refere-se apenas aos constituídos na forma de pessoa jurídica que exerçam essa atividade de forma organizada, profissional, com fins econômicos. Então, estão incluídos aí nessa previsão do artigo 15, esses provedores profissionais. No entanto, mesmo os que não são profissionais, por ordem judicial, poderá-se ter acesso a esses dados, como nós vamos ver aqui daqui um pouquinho. Mas, cruzando-se os dados relativos da previsão do artigo 13 e do 15, tem-se o histórico completo de acesso e navegação de qualquer pessoa, quando ela acessou a internet, o que viu e o que fez. De modo que tudo isso milita no sentido da criminalização dos movimentos sociais, nessa conjuntura de crescente criminalização dos movimentos sociais e dos protestos, em que ativistas são investigados e chamados a depor por curtirem uma página do Facebook, por exemplo, fica claro a que isso vai se prestar, e já está se prestando. É bom lembrar que a polícia já tinha o acesso aos dados sigilosos, sem nem precisar de autorização judicial para isso. E agora está claríssimo na lei que não precisa mesmo, né? Portanto, os prazos do artigo 15, os prazos do artigo 13 e do artigo 15 são prorrogáveis por autorização judicial. Então, é de um ano e de 6 meses, mas o juiz pode prorrogar por mais tempo, né? A necessidade de guarda de registro de serviço só se aplica a empresas, aquilo que eu falei antes, né? Que o artigo 15 prevê que só as empresas precisam guardar. Mas um juiz pode estender a obrigação aos provedores de serviços não comerciais. E o artigo 14 é o único que estabelece que o provedor de acesso, por exemplo, a telefônica, né, não pode monitorar os serviços que você utiliza, por exemplo, os sites que acessamos, né? Por fim, o preocupante parágrafo 3º do artigo 10º. Ele cria aquela exceção, da qual eu falei há pouco, né, de que as autoridades administrativas que podem ter acesso aos dados cadastrais sem autorização judicial, né? Repete o que já está previsto na Lei de Proteção dos Dados Pessoais, que também autoriza isso, né? Não impede acesso a dados cadastrais que informem a qualificação pessoal, a filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição, né? Inclui-se aí dados de provedores de conexão e de provedores de serviço. Em outras palavras, autoridades poderão solicitar à Telefônica, ao Facebook, Google, dados cadastrais de usuários sem autorização judicial. Poderão ter acesso, por exemplo, aos dados cadastrais de um login que fez comentário de natureza política sem autorização judicial. As implicações para a privacidade são óbvias, não é preciso nem maiores comentários, né? De modo que esse Marco Civil, na verdade, não questiona o modelo, né? Mesmo os supostos avanços prometidos por ele não estão garantidos, né? A proibição de discriminação de tráfico e de conteúdo será regida, como eu já falei, por decreto presidencial, né? Estabelece regras, mas não proíbe a comercialização de dados pessoais e a invasão da privacidade dos usuários, porque no termo de uso todo mundo consente, senão não pode continuar, né? Então é uma mentira, é uma lei, para mim, é uma lei da mentira, é uma enganação para todos nós, né?
sobretudo, está longe de garantir de fato a privacidade absoluta, a liberdade de expressão e muito menos o acesso à rede a todos. Não fala que é a garantia do acesso? Pois bem, isso porque não questiona o modelo privado de telecomunicações no Brasil, que é controlado por algumas grandes multinacionais de serviço de acesso à internet. Esse modelo privado, né, é que impede a real democratização de acesso à rede e permite a permanência de situação na qual a internet, principalmente a internet de qualidade, é privilégio de poucos, de apenas parte da população. Só para ter um dado, segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação, cetic.br, 97% da classe A possui internet em casa, apenas 36% na classe C, e nas D e E, apenas 6%. E no caso das escolas públicas, apenas uma ínfima minoria está conectada. Esse serviço, que é considerado nos discursos oficiais pelo próprio governo como essencial, e cujo acesso deveria ser um direito, ficou mantido nas mãos de grandes empresas, como acabei de apresentar. De fato, o acesso à rede é tratado como mera mercadoria, e não como direito. Isso não é direito, isso é mercadoria, que se vende no mercado das telecomunicações. Desse ponto de vista, o Marco Civil traz avanços limitados aos consumidores, quando muito aos consumidores, mas não a garantia de direitos ao conjunto da população ou aos cidadãos. Por mais que se diga que o Marco Civil da Internet foi elaborado de forma coletiva, tratou-se de projeto do governo, que, por suas limitações, não vai melhorar o acesso à internet e que, dificilmente, vai avançar no que se propõe, como a questão da privacidade dos usuários. Tampouco resolve o problema que fez Dilma acelerar a sua tramitação, a espionagem eletrônica americana. Seria ingenuidade pensar que as multinacionais que prestam serviços online, como o Google, vão deixar de ajudar o governo americano a bisbilhotar os internautas devido à pobre legislação brasileira. Como romper com este modelo? O que seria, de fato, um avanço no que se refere às questões trazidas pelo Marco Civil? Primeiro, não é possível falar em democratização da comunicação e da internet sem ter como pressuposto a universalização de acesso à rede. Isso é impossível no atual modelo privado. Uma empresa pública de telecomunicações poderia oferecer esse serviço a preço de custo ou subsidiado, quebrando o monopólio das grandes transnacionais e massificando a internet a toda a população. Algo que o governo Dilma nunca faria, já que o PT teve a Oi como um dos principais financiadores da campanha. Com uma empresa pública e investimento em infraestrutura, seria possível, inclusive, melhorar a segurança em relação à espionagem norte-americana e reduzir a dependência brasileira e a consequente vulnerabilidade perante os Estados Unidos. Uma legislação específica, por sua vez, deveria proibir qualquer perseguição política ou criminalização dos movimentos sociais, garantindo a liberdade de expressão aos ativistas ou a qualquer pessoa, com total sigilo de acesso e navegação. Para democratizar a administração da internet, e com este pronunciamento eu encerro, temos que perceber que hoje existe um comitê gestor da internet que conta com 21 integrantes, 9 são do governo e 12 da sociedade civil, leia-se, empresários e comunidade acadêmica. Seria necessário uma modificação nesse comitê gestor, que incluísse outros participantes, como os representantes sindicais,
os movimentos sociais e populares e os movimentos de democratização da informação. Aí sim a gente poderia vislumbrar uma maior democracia na internet, que seria esse comitê, afinal, que definiria e executaria as estratégias de comunicação e internet no país. Na perspectiva da real universalização do acesso, a necessidade de empresas públicas de telecomunicações e investimentos em infraestrutura, visando, de fato, garantir a privacidade do usuário na rede, proibindo a comercialização dos dados a terceiros, com real liberdade de expressão e sem criminalizar os protestos dos ativistas sociais.